Mas... Tá na figueira, filho? Que ele mandou secar? É. Tá na figueira. Tá na figueira. Você tá dando fruto, passou no dia seguinte, você não vai nunca mais dar fruto. Nunca mais dar fruto. E aí como é que dá pra gente... A gente deve julgar as pessoas por aí? Também não. A Bíblia nos adverte, nós não devemos julgar. A própria Jesus diz, eu não vim julgar ninguém. Eu sou manso e humilde de coração. Só que as palavras que eu prego, essas vão julgar no último dia. Amém? O Evangelho. Agora, tem um denominador comum para todos, que é universal, que a gente pode ver se uma pessoa é espiritual ou não, pelos frutos. Pelos frutos. Se ela vive na graça, se ela vive na graça ou não, é pelos frutos. Então, quer saber o que é viver na graça de Deus? É você pegar lá Gálatas capítulo 5 e ver lá os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Tá, só que assim, a gente não respondeu ainda o que é na prática. O que é na prática? Você perguntou o que é na prática, se era viver a lei. Como é que eu vivo hoje na prática? Eu vivo na graça, ou seja, eu tenho que dar o dízimo, eu não tenho que dar o dízimo. Então, a questão de você viver na graça, o apóstolo Paulo tem muitas citações aí, a Epístola aos Gálatas é um tratado sobre isso, que nós não estamos mais na lei, nós vivemos a graça. A graça de Deus. A graça de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, representado na pessoa dele. E tudo em que ele fez, ele pregou. Ponto. Isso é a graça. Viver... 6,14. Isso. Colossenses também, Filipenses vai dizer também, que ele fala que Deus não teve os Filipenses capítulo 2, não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tornou-se em forma de homem, foi fiel até a morte de cruz, aí vai. Então, isso é graça. A gente viver na graça, viver na graça não é praticar a lei. Porém, viver na graça não é viver indissolutamente. Não é viver de uma forma libertina. Ou seja, a graça nos traz mais responsabilidade do que a própria lei. Nesse caso. Sim. Porque a lei está ali, as 10 regrinhas ali, ou 600 e poucas regras, mandamentos que os judeus transformaram depois. 613, né? 613 preceitos. É ali, é ali. Você vira um doutor da lei. Sim. Você vira um especialista. Você pode, você não pode. Pela palavra. Por isso que só a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Viver na graça também é viver pelo Espírito. Não significa que eu vou ter uma vida desregrada, eu vou fazer... É aí que está a complexidade do negócio. Por isso é difícil da gente entender. E a gente fica sendo meio redundante, mas viver da graça é o quê? Pois é, então, na prática, viver da graça. Vamos lá. É ser ético, a mesma coisa. É você ter um código de moralidade. Por que Jesus então fala assim, aquele que me ama guardará meus mandamentos? Sim. Mandamentos, basicamente, se ele é a personificação da lei, ou seja, tinha um monte de resume, 2 mandamentos. Aí ele resumiu tudo. 2 mandamentos. Você vai amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus. Então, aquilo é aquilo que a gente vai ter que fazer. Sim. Mas esse amor ao próximo se traduz através da lei? Porque assim... Também. Hoje a gente escuta muita gente... Também se traduz através da lei, porque a lei, lá quando foi instituída, ela era um objeto de misericórdia. A gente pensa que não, porque a gente tem essa leitura ocidental e aí de pode que não pode. Eles não tinham essa relação. A lei era uma bênção para eles, sempre foi. Até hoje, judeu. Você vê judeu aí pobre? Você vê judeu passando necessidade? Não. Os caras vivem a lei hoje. Exato, os que não são messiânicos. Não é uma coisa ruim a lei. É uma coisa ótima. Mostra o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Só que, com Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala que a lei ficou sombra. Ela virou uma sombra. Ela virou uma coisa que passou. Nós vivemos numa nova instituição que é o reino de Deus, o reino dos céus. Aí vai complicar, por isso que vai complicar, porque ele diz, olha, se você rouba, não rouba mais, o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus disse, olha, aquele que quer ser o maior no meu reino,
ele não tem que ser servido. Ele tem que servir. Tem que servir. Então tem que lavar os pés dos irmãos. Se você tem 2 propriedades ou 3 propriedades, você se congrega num lugar, tem gente passando necessidade. Passa necessidade mesmo, né? Não é passar necessidade de McDonald's, essas coisas, fast food. Necessidade mesmo, necessidade de vida, de risco, mora num lugar que alaga, enfim. Aí você vende uma propriedade, leva aos pés dos apóstolos e aí vocês vão fazer a repartição. Então, ele inverte a ordem do mundo. Aquele que vive na graça, aquele que vive no reino dos céus, ele caminha por outros preceitos. E esses preceitos, eles são muito mais complicados do que se você fosse praticar a lei. Muito mais. Se você, entendeu? Porque se você for próximo... Exatamente, porque se alguém falar mal de você, se você tem uma sociedade com o irmão te passou a perna, você defraudou você perdeu sua casa, perdeu seu apartamento. Que a pessoa fez isso você. O que a Bíblia não fala? A Bíblia fala que a gente não tem que amaldiçoar ele, nem mandar para o inferno. O contrário. A gente tem que amá-lo, abençoá-lo, interceder por ele, amar os nossos inimigos. Então viver na graça é isso. Isso é viver na graça. Isso é viver na graça. Na graça. E... é andar no fio da navalha. A porta estreita. A porta estreita. Só que viver na graça, o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Filipenses que, cara... Mas eu posso conquistar tudo na graça? Pode. Se eu disser assim... Você quer ser um milionário aí na graça de Deus? Quer ser um homem de bens? Quer ser um homem que tem empresa? Tenha 5, 6 mil funcionários? Dentro da graça pode ter isso. Se o seu coração não está naquilo... Se o teu coração não está naquilo, aí que tá. Viver na graça é o quê? Bom, para que você quer ter uma empresa com um faturamento aí de 5 bilhões de dólares? Vai. Vou falar de milhão agora, qualquer um tem 1 milhão, né? 1 milhão não é dinheiro. Vou falar de bilhão para cima. E de dólares, né? Vou falar em real também. 5 bilhões de dólares. Então, para que você quer ter uma empresa com 5 bilhões de dólares de faturamento? Você, na graça de você em Deus, você quer abençoar os funcionários? Você quer trazer o reino de Deus para a empresa onde você trabalha, presidia? Ou se você é um CEO, tem aí 300 pessoas aí, 2.000 pessoas debaixo do seu comando aí. Bancar os missionários. O que vocês querem fazer com isso? Você quer trazer emprego para a população? Você quer promover justiça social? O que você quer fazer? Ou você quer usar os seus irmãos da igreja como mais-valia? Porque isso é polêmico. Se eu falar assim, não, o cidadão X lá é extremamente abençoado. E aí olha para o outro irmãozinho... Mas é o que Paulo vai... Por isso que Paulo vai repreender os irmãos em Coríntios, que ele vai instituir a ceia que nós tenhamos. Foi instituído por Paulo. Sim. E ele diz ainda, porque nós cremos que ele foi o terceiro céu. Se você ler a Bíblia de uma forma... Se você não crê, meu irmão, então você está no lugar errado. Nós estamos falando para pessoas que creem. Desculpa. E então, fé é fé. Não tem essa de, mas eu não concordo. A gente respeita tudo. Mas a gente está falando de pessoas que creem na Bíblia Sagrada e na fé. O apóstolo Paulo diz o quê? Cara, vocês estão fazendo tudo errado. Por quê? Porque vocês estão aí, vocês que são ricos, tem a panelinha de vocês levam o melhor vinho, o melhor pão, a melhor uva passa, tudo isso, você fica nos bolinhos lá e os pobres da igreja não tem nem o que comer. Exato. Daquela chamada. Daquela chamada. Ao passo de que vocês são glutões e vocês bebem e ficam bêbados. Exato. Ele falou, não é isso que o Senhor institui. Então ele institui a ceia. Por quê? Porque os irmãos que estavam naquela época lá não estavam vivendo na graça, ou na forma que deveriam viver. Exato. Apesar que Corinto também era um lugar, digamos, bem complicado, né? Bem complicado. Mas é uma das igrejas mais espirituais que tinha. Sim. Lá nego profetizava, falava em línguas e tal, e o pau quebrava. É uma igreja problemática. Muito, né? Então, de Paulo para isso. Pegando aí, viver na graça são essas características. Então, você tem que ter Aí beleza. Lá no começo da conversa nós falamos que a lei eram promessas, bênçãos. Isso, para um povo específico. Para um povo específico. E tinha os prosélitos, né? Aquele que gostaria. Você tem aí várias referências. Você tem Raabe, você tem mais para frente as pessoas que se reuniram. Antes você tem também o povo do Egito, saiu um povo que era estrangeiro, foram com eles. E aí eles quiseram entrar debaixo dessa lei
Eles eram abençoados. Mas tem coisa da lei que foi revogada. Foi. Por exemplo, costumes de comer determinados animais ou não comer determinados animais. Foi revogado. O apóstolo Paulo teve um grande problema depois no Novo Testamento, na Ásia Menor, ali aquelas igrejas ali que estavam ali perto do Império Romano, né? O sonho dele sempre foi pregar em Roma, e depois ir para norte, né? Que ele queria ir para a Espanha. O problema dele era esse problema do legalismo. Aí que está a questão da religiosidade no campo da Bíblia Sagrada. Se eu não vivo dentro dessa graça, por isso que o apóstolo Paulo também, em todas as cartas, ele falava que a graça e a paz do nosso Pai eterno e do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Quando você nunca vai esquecer isso, mas vamos falar graça e paz, viver dentro disso daí, desse discipulado, desses preceitos. Se você não está vivendo isso, e se você prega para um irmão um evangelho, que é um evangelho que vai levar à morte, sim, tem as advertências, né? Nós temos que analisar. Você prega um evangelho de morte, um evangelho de pecado, de maldição, você não está vivendo a graça. Você está vivendo a legalidade. A legalidade tem esse pezinho no passado ou na lei. Mas como que uma pessoa vai conseguir discernir entre aquilo que ele deve fazer, porque ele está na graça, ou seja, a obrigação, né? Se Jesus falou que a porta é estreita, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro já adulterou, ou seja, ele pegou a lei e deixou, digamos, ela mais rígida. Ou ressignificou ela. Ressignificou. Exato, a palavra é essa, ressignificou. Mas, por exemplo, jejum. Há quem pregue que, como você está na graça, você não precisa jejuar. Pelo contrário. E como é que a pessoa vai descobrir isso? Como é que ela entende? Porque é dogma de uma determinada denominação? É algum preceito? Ou é bíblico? Porque assim, a gente vai escutar a denominação, você não precisa fazer nada. Então, aí tem o seguinte, algumas questões, você vê que você tem uma referência só, você nunca vê Paulo escrevendo, hoje eu jejuei. Mas você tem um período que ele foi viajar, aí eu não me lembro mais que a mente, vocês estão me exigindo, exige muito esse assunto. É um período que, acho que foi para a última viagem que ele foi. A quarta viagem? A terceira. Terceira. Porque a quarta ele foi preso. A terceira que ele vai para Jerusalém lá, e o povo quer matar ele, aí ele tem esse período de jejum. Ele está escrito em Atos que ele rapa a cabeça e fica num profundo propósito ali espiritual de jejum. Mas o jejum é bíblico. É bíblico? Bíblico, é bíblico. Então, Jesus até fala... Não, Jesus passou o tempo dele todo orando e jejuando no monte. A outra parte era pregando. E ainda quando ele foi confrontado a respeito... Olha, os seguidores de João Batista jejuam. Sim. Os fariseus jejuam. Por que os seus não jejuam? Sim. Aí ele falou assim, enquanto o noivo estiver aqui, não há de se jejuar. Sim. Mas quando o noivo for, aí jejuarão. Sim. Ele está falando dos discípulos dele. Dos discípulos dele. Então, teoricamente, hoje a gente tem que jejuar? Sim, e são disciplinas espirituais. Faz parte daqueles que vivem a graça de Deus. Na prática, é um aperfeiçoamento do espírito. É como orar, é como se canta um louvor, é como você vai, sei lá, sair de manhã e botar uma música de violência na sua cabeça. Você não vai fazer isso. Nós que somos cristãos, você vai querer um louvor, você vai um período de oração, pessoas que têm um pão diário lá, vai ler um texto devocional, uma leitura bíblica. É como falar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Amém? Edifica a si mesmo. É uma prática é uma prática da graça. Porque como é que nós vamos vencer o mundo? Conforme o apóstolo João vai nos ensinar, né? Aquele que ama a Deus, diz que ama a Deus, mas não ama o mundo, o amor do Senhor não está em você não ama a Deus. Então, e essa graça... São disciplinas espirituais, que são saudáveis. A prática dessas
Exatamente. Aí se eu prego sobre isso, ensino sobre isso, que isso é obrigatório, aí eu caio na legalidade. Tá vendo como é que é andar no fio da navalha? Se eu fizer a seguinte comparação, em determinado momento o prefeito chega e fala assim, eu vou dar habilitação para todo mundo. Certo. Eu dei de graça, concorda? Certo. Mas isso, de certa forma, me exclui de cumprir as regras de trânsito? Sim. Eu deixo de cumprir? Não. Não posso? Tá errado. Então, basicamente, se a gente entender o seguinte, a graça de Deus eu te dei o meu filho para te salvar. Sim. Graça, um exemplo. A graça é muito mais do que isso, mas a gente pode resumir. Sim. Só que eu não te deixo de cumprir a lei porque eu tenho a graça. Então, só que essa lei... Mas Só que essa lei que você está falando é uma lei social. Uhum. É uma lei de ordem de sociedade, de nação. Não é uma lei espiritual. Uhum. Não é uma lei cerimonial. Uhum. E aí não vou entrar nisso, é muita polêmica, muito pano para manga. Isso é uma lei para o convívio da sociedade, que tem um respaldo bíblico. Entendeu? Essa lei que nós estamos falando, para ser um legalista, é você partir por esse lado de que eu posso ou não posso. Tá errado, tá errado. Vai para o céu, vai para o inferno. É do diabo, é de Deus. Se bem que você tem essas referências também, né? Viver na graça é muito mais do que isso. Te trazer a você toda a responsabilidade, é como você ser um embaixador de Cristo, né? A melhor referência que o apóstolo Paulo dá é ser embaixador, onde você se representa o reino dos céus, tem a circunferência, você está representando o reino. Porém, você é recebido por outros reinos, como você é portador, você é representante daquele reino.